One more depending on a prep, and we all look away. People pretending everywhere. It's just another day. There's bullets flying through the air. Qual a sua opinião para a redução dos custos logísticos, os quais tornam o transporte rodoviário brasileiro como um dos mais caros do mundo? No mundo de hoje, logística, o processo logístico se tornou fundamental para as empresas, no quesito ficar fortemente competitivo no mercado. Portanto, elas buscam diferenciação e vantagens entre o fornecimento e a satisfação dos clientes. Por quê? Hoje os produtos mudam com muita facilidade, então eles buscam sempre inovações. Buscando inovações, a logística entra no meio dessa história para provocar e atender as melhores situações e demandas de cliente. Então, elas devem melhorar nisso aí, tá? Ver o que é tendência de mercado hoje, o que a gente pode atender, o que a gente pode fornecer e quais são as alternativas que nos implicam em melhorias. Qual a sua visão da logística praticada nas empresas e o que elas devem melhorar? O que devemos fazer é o seguinte: hoje a logística se tornou um assunto fundamental, tá, para toda e qualquer empresa. Por quê? O cenário é muito competitivo, a gente tem uma diversidade de produtos. Hoje em dia a concorrência não está só entre os clientes, está entre a logística em si. Então as empresas devem encontrar ferramentas para facilitar e otimizar todo o processo de entrega e satisfação de cliente, inclusive o processo produtivo, de chegada de material, a transformação desse material e a entrega desse material ao cliente. Hoje, todos os produtos mudam com muita facilidade, tecnologia está de ponta. Um exemplo, celular, por exemplo. Você sai um lançamento agora, daí a 2 semanas tem um outro lançamento. Então a logística é ponto fundamental para abastecer toda a demanda do mercado. No setor moveleiro onde você trabalha atualmente, como é a logística de escoamento dos produtos? No nosso polo, é o polo de Ubá, um dos polos moveleiros do Brasil, a gente passa pelas mesmas dificuldades com relação a outros polos, como o de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. O perfil das empresas hoje no nosso polo é trabalhar com transportadora própria e adquirir serviços de terceiro, tanto na sua formalidade como na sua informalidade. No cenário atual, onde a economia está péssima para o Brasil e para qualquer tipo de segmento, o que deveria ser colocado em prática no polo como sugestão, o que penso, seria um centro de operações logísticas para atender todo o polo, ou seja, todos os despachos de carga, toda a consolidação de carga, toda a expedição de carga, seria consolidada nesse centro. Daí a gente conseguiria efetividade, satisfação do cliente seria muito melhor, porque nós teríamos carga despachadas para N regiões, a concentração de movimentação de veículos seria muito maior, a formalidade seria melhorada e, trazendo mais além, uma central de compras nesse centro logístico. Por quê? Diferentemente, um fornecedor comprar uma carreta de chapa é diferente de um centro logístico comprar 50, 60, 80 carretas de chapa. O nosso polo se tornaria muito mais competitivo em relação aos outros polos do Brasil. A infraestrutura hoje, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, contribui para uma boa relação logística entre fornecedor e cliente? O ponto crucial, respondendo essa pergunta, se faz em relação à infraestrutura do Brasil. Hoje, pouco mais de 10% das rodovias nacionais são pavimentadas. E isso se torna muito difícil, ou seja, 60% do nosso transporte é feito pelo modal rodoviário. Temos malhas ferroviárias, temos aéreas, temos hidroviárias, mas nem se comparem com relação a outros países. O que a gente precisa é de infraestrutura, e essa infraestrutura ainda não está adequada ao Brasil. Tá? Vou ler algumas informações estatísticas que eu peguei aqui para a gente só fazer uma comparação. Tá? Vou fazer uma leitura bem rápida aqui.
Por exemplo, no Brasil nós temos 250 mil quilômetros e apenas 10% disso é pavimentado. Com relação à Rússia, tem 600 mil quilômetros de estradas pavimentadas. China e Índia, 1,5 milhões de quilômetros de estradas asfaltadas. Isso é um diferencial tremendo em relação ao Brasil, né? Bom, o Brasil com apenas 30 mil quilômetros de ferrovias contra 63 mil quilômetros de ferrovia na Índia, 77 mil na China, 87 mil na Rússia. Apenas para colocar esses números em perspectiva, os Estados Unidos têm mais de 200 mil quilômetros de trilhos. Então, ou seja, ferrovia hoje é um bom negócio, ou seja, custo baixo. Mas no Brasil, a gente faz 60% de nossos transportes na malha rodoviária. E apenas 10% dos 250 mil quilômetros que temos é pavimentado. Bom, amigo Carlos, encerrando aqui nosso trabalho, a quinta pergunta: o que a logística de escoamento prejudica a importação e a exportação no país? Nosso ponto dificultador hoje no Brasil é a nossa infraestrutura, né? Precisamos ser mais eficientes e mais eficazes. No que diz respeito a transporte, né? Nós temos dificultadores em todos os nossos modais, como portos inadequados, um fluxo muito constante de veículos para abastecimento e entrega, né, para as exportações e importações. Nós temos ainda muito desperdícios nesses trajetos, custos altíssimos de transporte em logística, né? E o diferencial, né, em que a logística precisa atuar neste momento é descobrir recursos, ferramentas, meios, né, que se tornem eficazes para a gente conseguir uma melhoria em todo o nosso processo. Nas duas últimas décadas, né, com essa crise econômica que possuímos, nós não conseguimos trazer recursos para a melhoria de todos esses fatores, né? O Brasil não está investindo em infraestrutura de transporte. É um dos nossos principais dificultadores, né? A nossa infraestrutura. E gostaria que você fizesse as considerações finais. Bom, resumindo no geral, né, respondendo todas as perguntas aí, o que a gente precisa é infraestrutura, tá? Alternativas que possam nos atender, né, alternativas eficazes, aliás, né, que possam nos atender a todas as necessidades de atendimento, tanto de importação e exportação e mercado interno, né? O Brasil voltar a pensar em infraestrutura, tá? Nós precisamos muito disso, melhorar nossas malhas rodoviárias, nossas malhas ferroviárias, né? Investimento em infraestrutura é o que a gente precisa, porque com a crise em que passamos, por todas as dificuldades que passamos, atuar em logística se tornou um ponto crucial para toda e qualquer empresa. Bom, no setor moveleiro que você atua... Nossa senhora, calma. Aí, tá. Só deixa gravar. Deixa eu botar no meu aqui. Tem mais, não. Ô Deus, ficou facinho agora. Mais ainda. Ih, não regrava não, regrava de novo. Deu a posição, tá certo. Certo, isso aí. Pô, fiquei cruzado demais ali, velho. Eu sou boa pinta demais, velho. Vira um pouquinho pra cá. Aí, sei. Peraí. Olha você, filho. Você é que as meninas assim. Ó, tá gravando. Ai, aproveitar que você tá rindo de bloqueio, né? Aí é complicado, é. Vamos lá, só pergunta, vamos brincar, não?